Confira essas dicas de organização com 5 potes que comprei na loja de R$ 1,99. Encontrei esse potinho transparente com tampa. Ele foi feito para ser um pote de doces, mas eu pensei que também funcionaria super bem para organizar as cápsulas de detergente embaixo da pia da minha cozinha. Se achar esses organizadores de livros na loja de R$ 1,99, use para várias coisas além de livros. Vire-os de lado e coloque garrafas de água, facilitando bastante ao pegar uma. Você consegue ver tudo rapidamente de relance, assim não precisa ficar revirando o armário inteiro e nada vai se perder lá no fundo para nunca mais ser visto. Vai receber uma festa? Procure esses organizadores na próxima ida à loja de R$ 1,99. Os 3 compartimentos desse organizador são ideais para vários itens e hoje trago 2 ideias para usá-lo ao receber convidados. Outra maneira de usar esse organizador durante uma festa é como um suporte para os ingredientes do s'more. Leve-o até a fogueira e prepare-se para uma noite de s'mores ao redor do fogo. Se seus filhos pedem lanches o tempo todo, faça uma caixa de lanches com um balde grande da loja de $1. Se você costuma comprar lanches em grande quantidade para o mês inteiro, essa é uma maneira útil de fazê-los durar mais e distribuí-los semana a semana, em vez de tudo ser comido na primeira semana. Vá até o corredor da loja de $1, onde ficam todas as cestas, e pegue um daqueles cestos quadrados transparentes, do tipo que tem 2 clipes na parte de baixo. Coloque nele itens usados com frequência e que deseja ver facilmente ao abrir a porta. No corredor da loja de $1, escolha um recipiente com compartimentos e alça entre as caixas plásticas para produtos de limpeza. Encha a cesta com itens de confeitaria que você usa com frequência e organize-os no recipiente. Coisas como extrato de baunilha, fermento em pó, spray de cozinha, colheres medidoras. Agora você tem um recipiente organizado com itens de confeitaria, que pode pegar facilmente de uma só vez do armário da cozinha. Compre um conjunto com 2 recipientes plásticos estreitos na loja de R$1,99. Reserve um espaço em uma gaveta próxima à cafeteira ou chaleira. Encha os recipientes com sachês de café individual, saquinhos de chá, aromatizantes em pó para água, algumas colheres e até alguns guardanapos de papel. Na próxima vez que tomar café ou chá com amigas, basta puxar os recipientes organizados das gavetas e ter tudo à disposição para as convidadas. Pegue algumas cestas largas que tenham apenas alguns centímetros de altura na loja de R$1,99. Abra as portas dos armários da sua cozinha e dê uma boa olhada em todas aquelas latas e caixas de comida que sempre parecem estar desorganizadas. Encha uma cesta com todas as suas conservas. Agrupe itens semelhantes e coloque-os na cesta com os rótulos alinhados. Encha a segunda cesta com todas as misturas de caixas. Coloque as caixas mais altas de um lado com as mais baixas na frente delas. Coloque suas cestas de latas e caixas no armário ou na gaveta da despensa e sempre consiga encontrar o que precisa na hora. Espero que isso tenha te inspirado a organizar sua cozinha com caixas baratas da loja de $1. Pegue 2 prateleiras de arame para armário e 2 caixas plásticas. Dobre as pernas das prateleiras para o centro e coloque as prateleiras de arame nas caixas retangulares. Coloque as tampas dos recipientes de armazenamento nos sulcos para deixá-las acessíveis. Agora você tem a organização perfeita para recipientes plásticos de armazenamento. Pegue 2 organizadores de arame para chuveiro e entrelace-os com as partes superiores juntas. Devem se encontrar nas bordas inferiores. Prenda-os juntos e nas laterais com abraçadeiras de nylon para mantê-los conectados. Corte as pontas das abraçadeiras de nylon. Retire as panelas do armário de cozinha e coloque os organizadores de chuveiro. Agora você tem o lugar ideal para panelas, formas e tábuas de corte. Use prateleiras de arame para armazenar pratos e tigelas de forma mais eficiente. Use prateleiras em camadas para facilitar encontrar copos e canecas. Veja como criar um armazenamento inteligente para sua cozinha por menos de $20. Espero que isso tenha te inspirado a experimentar essas ideias baratas de organização de cozinha. Compre molduras plásticas na Dollar Tree e retire os papéis e o plástico protetor. Coloque as molduras viradas para cima, lado a lado, em fileiras na gaveta. Arrume os temperos em fileiras sobre elas, para um visual organizado. Enrole corda de macramê em um cabo de vassoura. Pegue cestos dourados da Dollar Tree e abraçadeiras plásticas.
Prenda os cestos ao cabo de vassoura com abraçadeiras plásticas. Coloque 2 ganchos Command para vassouras na parede, lado a lado. Coloque o cabo de vassoura com os cestos nos ganchos e aguarde para que os suportes Command fixem bem na parede. Pronto! 2 maneiras baratas de criar sua própria organização fácil de armazenamento na cozinha para temperos e hortifruti na sua casa. Espero que isso tenha te inspirado a tentar um desses projetos de organização. Faça você mesmo. Peguei 2 cabides de madeira, que você encontra na seção de artesanato. Estou removendo a corda, pois não vamos usar. Depois, corto um pedaço de forro de prateleira. Gosto muito desse de estampa de mármore. Vou cobrir a parte da frente da peça de madeira com o forro de prateleira. Vou dobrar as bordas para os lados e repetir para obter 2 peças de madeira com o padrão de mármore. Pegue 4 porta-retratos. Esses quadrados funcionam melhor. Remova o interior, o vidro, o papelão e o fundo. Depois, use um alicate para puxar os grampos e, em seguida, alguns blocos do jogo de torre de madeira. Aplique cola quente para fixar 2 blocos na base do porta-retratos. Depois, cole o segundo porta-retratos do outro lado dos blocos. Você vai fazer isso 2 vezes, usando um total de 4 porta-retratos. Agora temos tudo para montar a prateleira. Usando um pouco de cola quente, deslize a primeira prateleira pelo suporte que fizemos com esses porta-retratos e fixe-a no lugar. Em seguida, fixe a segunda prateleira em cima dos porta-retratos. Uso isso na cozinha para organizar suprimentos de café e deixar tudo mais bonito. Espero que isso te inspire a montar uma prateleira fofa com itens da Dollar Tree. Precisa organizar sua geladeira? Pegue potes na Dollar Tree mais próxima e comece agora. Como você pode ver aqui, minha geladeira estava em péssimo estado e tinha sido negligenciada por um tempo. Então, para começar, simplesmente tiramos toda a comida e bebidas da geladeira. Em seguida, limpamos as prateleiras para tirar resíduos de comida. Removemos e lavamos todas as prateleiras possíveis com água morna e sabão, eliminando manchas. Depois, usando os recipientes que compramos na Dollar Tree, começamos a colocar nossa comida e bebidas de volta na geladeira. Os potes pequenos foram ótimos para bebidas e os grandes, ideais para frutas frescas. Colocamos nas prateleiras e gavetas. Essa é uma forma bem mais fácil de organizar tudo e adorei como ficou nossa geladeira com esses potes da Dollar Tree. Vá a Dollar Tree e pegue 2 tábuas de bambu, 4 potes de vidro e corda. Pegue cola quente e una as bordas longas das tábuas de corte. Em seguida, fixe os potes de vidro nas tábuas com cola quente, espaçando igualmente dos 2 lados. Pegue uma base giratória da Amazon e cole o fundo dos potes e a borda das tábuas no centro da base. Depois de fixar tudo, comece a enrolar uma corda ao redor dos potes e das tábuas de forma circular. Pronto, aí está uma maneira econômica de criar sua própria organização de cozinha, faça você mesmo gastando pouco. Espero que isso tenha te inspirado a tentar esse projeto na sua casa. Peguei essa barra de toalha para o melhor truque de cozinha. Usei um localizador para achar as vigas. Eu queria parafusar pelo menos uma ponta do suporte de toalha nas vigas. Coloquei uma ponta do suporte de toalha, coloquei o nível em cima e marquei onde o outro lado do suporte precisava ficar para que a barra ficasse nivelada. Para esse lado, usei buchas de drywall para garantir uma fixação forte. Em seguida, usei anéis pretos de cortina de chuveiro no suporte de toalha para pendurar minhas tábuas de corte e frigideira favoritas. Agora tenho uma decoração de cozinha moderna que foi super rápida e fácil de fazer. Espero que isso te inspire a criar sua barra de pendurar na cozinha. O primeiro passo é retirar todo o papelão de ambas as molduras, junto com os suportes traseiros. Você só vai precisar de uma das molduras, mas de 2 pedaços de vidro. O próximo passo é imprimir o seu design e garantir que ele se encaixe direitinho dentro da sua moldura. Coloque a imagem invertida sob o vidro, centralizada como você gostaria que ela aparecesse depois de emoldurada, e então trace a imagem no vidro com uma caneta permanente. Depois, vire essa peça para que você trabalhe no lado que não tem a marca da caneta dourada. Quando se trata das flores secas,
Eu usei algumas que eu mesma sequei, mas também comprei uma seleção completa de flores prensadas na Amazon e elas foram realmente ótimas de trabalhar. Selecione as flores prensadas que você acha mais apropriadas para o design e corte qualquer parte indesejada, como caules e folhas. Separe flores variadas em tamanho e formato para encaixar conforme necessário. Este projeto é como um quebra-cabeça. Eu até desmontei uma margarida para poder ter pétalas finas e estreitas para a barra e as bordas do vestido. Também escolhi caules mais fofinhos de cor marfim. Caules são um tipo de flor perfumada, um pouco parecida com boca de leão. E usei esses para preencher a parte interna da parte de baixo do vestido. Para o corpete, escolhi usar mosquitinho prensado, pois achei que era a textura perfeita para o corpete. Foi fácil de cortar e aparar para essa parte mais estreita do design. Como vocês vão ver, usei um palito de dente mergulhado na cola líquida porque eu não queria que ela escorresse além da borda do desenho, nem queria que secasse antes de eu chegar naquela área com as flores. Para o buquê, encontrei uma pequena flor prensada que parecia exatamente um buquê. Eu aparei um pouco do excesso de folhagem e coloquei perto do corpo dela para parecer que ela estava segurando o buquê. O véu foi, sem dúvida, minha parte favorita deste projeto. Ao desempacotar as flores prensadas, encontrei pequenas flores em caules longos, curvados de forma graciosa. Sabia que elas seriam ideais para representar um véu esvoaçante. Era importante que o véu fosse delicado e tivesse vida, então remover aquelas linhas douradas foi uma boa decisão. Caso contrário, teria parecido volumoso e bagunçado. Olha como ficou maravilhoso. Que presente especial para dar a uma noiva ou amiga no aniversário de casamento. Espero que tenha gostado do projeto. Pegamos um bambolê infantil na loja de $1 e usaremos um macarrão de piscina para fixar as flores. Macarrões de piscina têm várias formas, cores e tamanhos. Escolhi um verde da loja de $1. Vamos apenas cortar um lado do macarrão de piscina. Certo, vamos fazer isso em todo o macarrão de piscina. Então o que vamos fazer é abrir e encaixar bem dentro do bambolê. E vamos circular o macarrão de piscina ao redor inteiro. Então quando você der a volta completa, vai perceber que ficou um espacinho faltando. Vamos cortar um segundo macarrão de piscina e repetir exatamente o mesmo processo. E o que podemos fazer de um lado é simplesmente pegar uma fita e vamos prender as duas partes juntas. Não precisa estar perfeito, só tenho uma fita de cetim branca para amarrar. Vou usar alguns alfinetes florais e vou adicionar um pouco de cola quente nas pontas para garantir que fique bem firme e permanente. Usaremos 2 alfinetes florais para fixar bem. Agora, o que podemos fazer é começar a enrolar isso. Não precisa ficar perfeito porque vamos adicionar bastante folhagem e flores para cobrir, então vamos continuar esse movimento por toda a volta. Agora que chegamos ao final, podemos prender com mais alguns alfinetes florais. Mas foi assim que a base ficou. Agora é hora de aprimorar isso. Agora temos algumas folhas de videira e acho que essa vai ser a maneira perfeita de criar um design encantador. Vamos apenas cortar cada caule individualmente. Coloquei bastante cola quente e agora é só levantar a fita e encaixar ali. Vamos começar com uma camada e depois preencher conforme necessário. Outra coisa importante que quero mencionar é que estou colocando toda essa folhagem na mesma direção. Não importa se é no sentido horário ou anti-horário, mas toda essa folhagem está indo para esse lado, que por acaso é no sentido horário. Voltei com mais 2 arbustos, as últimas partes daqueles 2. E eu só estou colocando elas novamente ao redor das bordas para dar mais volume a esse arranjo. Veja flores de cornizo disponíveis também em nickseasonalcord.com. Vamos pegá-las, mergulhar na cola quente, afastar o verde já colocado e posicioná-las na superfície. Agora eu tenho essa folhagem pendente que você também pode encontrar no nosso site. Ela só tem arame até certo ponto e o resto simplesmente cai em cascata. Então o que vamos fazer com isso é separar cada pedaço. Não precisamos deles tão compridos. E vamos cortá-los mais ou menos pela metade. Então vamos pegar, colocar um pouco de cola quente e fazer a mesma coisa que estávamos fazendo, só encaixando por baixo da fita. Isso vai ficar assim por enquanto, mas quando pendurarmos você vai ver que vai ter uma cascata bem bonita. Para pendurar isso, eu vou usar um pouco do nosso arame, Nós temos esse arame tanto em prata quanto em dourado no nosso site. E eu só vou pegar esse arame e enrolar em volta do macarrão de piscina e do bambolê.
Usamos o bambolê para tornar o macarrão de piscina mais rígido e evitar que ele dobre com o tempo. Vou amarrar bem no lugar, formando algo parecido com um triângulo. Tente criar um triângulo equilátero com esses pontos igualmente espaçados. E o nosso terceiro e último vai bem aqui. Corte um pedaço do fio. Agora junte os 3 fios e segure-os firmemente. Então, bem aqui é onde vamos dar um pequeno nó. Então, bem aqui é onde vamos pegar outro pedaço de fio e fazer um pequeno nó. E agora nosso lustre vai ficar bem nivelado. Agora vamos pendurar e mostrar como fica no meu jardim. É assim que fica, pessoal, na minha árvore. Mais uma vez, tudo o que eu fiz foi apenas prender esses 3 fios a um galho principal. E eu adoro como isso fica, especialmente quando está ventando e ele fica girando. Sinta-se à vontade para enfeitar com qualquer cor que você tenha em mente. Escolhi branco e mantive o verde. Acho bonito ter apenas esse verde natural ao redor. Pegue um espelho grande e limpe-o bem. Depois, passe um pouco de álcool no vidro para limpar. Use uma régua no espelho e meça a distância desejada para as letras. Com a caneta de giz, faça uma linha para servir de guia ou prumo. Em seguida, use a caneta de giz para escrever sua mensagem de boas-vindas ao casamento. Algumas ideias são: bem-vindos ao nosso casamento, bem-vindos ao casamento de, ou até mesmo só bem-vindos. Você pode adicionar a data do casamento e, claro, bem no centro, o nome da noiva e do noivo. Se errar, a caneta de giz apaga fácil e dá para tentar de novo. Não precisa estar perfeito, é só um modelo para sua caligrafia final. Na verdade, minha letra de forma e cursiva está longe de perfeita e não é muito elegante. Quando sua mensagem estiver do jeito que você quer, pegue uma caneta de tinta Sharp e passe por cima da caneta de giz. Varie a espessura da sua escrita nas diferentes linhas para criar variedade nas palavras. Quando estiver satisfeita com o design, deixe secar por no mínimo 30 minutos. Depois é só limpar o marcador de giz. Coloque na entrada do seu evento para dar aos seus convidados uma recepção personalizada no seu dia especial. Espelho na parede. Espero que isso tenha inspirado você a criar essa recepção para todos. Obrigada por assistir ao Home Talk e até a próxima. Estou juntando 10 lenços de tecido. Dobro cada lado do lenço ao centro, sobrepondo-os até parecer um cone de sorvete. Com uma abraçadeira de nylon branca da Dollar Tree, enrolo ao redor do lenço fora do aro e aperto o suficiente para ajustar o lenço. Coloco os lenços com o lado bonito para cima e prendo broches, brincos e botões ao longo do aro. Hoje vamos fazer uma guirlanda com formas de gelatina vintage. Então, eu simplesmente vou desenhar um círculo e depois vou recortá-lo. Então, você pode ver que isso é alumínio e que já foi envelhecido, e a maneira como eu envelheço é usando água sanitária e deixando por pelo menos 24 horas. Depois, vamos colar com cola quente essas peças na forma. Então, a próxima coisa que vamos fazer é colocar o musgo na guirlanda. A última coisa que vou fazer é um laço e estou usando apenas um pano de prato de algodão comum, bem leve, e vamos prender ele na nossa guirlanda. Eu escolhi uma boia de piscina. Então, depois de garantir que ela está totalmente inflada, vamos prender um arame nela e amarrar ao redor da boia de piscina. Vamos colocar o ramo de folhagem sobre o arame, nos caules. Na verdade, eu vou apenas dobrá-los para cima e assim vai dar um pouco mais de reforço para o arame aderir. Agora que ajustamos isso, podemos pegar o arame de qualquer lado e amarrar ali. Agora é hora de fazer um laço, criando vários arcos. Estamos fazendo laços de 10 centímetros de largura e agora podemos cortar a fita. Prefiro deixar uma pequena sobra ao cortar. Agora vamos apenas colocar isso entre os arames que colocamos antes. Agora podemos soltar e aumentar o volume dos laços. Para pendurar, cortei um pedaço de fita e vamos amarrar no topo do flutuador de piscina. Iniciei meu projeto com minha furadeira. Eu só aumentei um pouco os buracos do regador no bico. Peguei meu cordão de luzes de fada e empurrei pelas aberturas do bico. Vamos passar de volta para fora pela abertura novamente. Vamos repetir esse processo. Fiz alguns furos nas laterais só para que você também pudesse ver as luzes de dentro da lata. Esta é minha cesta de fundo reto e este é o arranjo que eu coloco aqui toda primavera. Então, eu colo uma fita adesiva de comando no vidro da minha porta e a outra na parte de trás da cesta.
Eu comprei uma dessas bases de guirlanda de isopor no Walmart e alguns desses cones na loja de $1. Já pintei isso aqui, então vou deixar 2 desses brancos e já pintei 3 deles de vermelho. Vou usar palitos de dente para fixar os cones de isopor. Vamos encaixar isso no outro cone e vamos fazer isso mais uma vez. Você pode parar em 3. No entanto, acho que para um efeito melhor, na verdade, vamos usar todos os 5. Tenho só uma cavilha de meia polegada e vou enfiá-la direto no isopor. Agora vou pegar mais palitos de dente e colocá-los direto na guirlanda de isopor. Vamos usar 3 ou 4 para fixar bem os 5 cones de isopor. Aqui criamos uma pequena bola de praia e vamos colocá-la ao lado do guarda-sol, junto com miniaturas de estrela do mar. Olha esses flamingos que eu encontrei na Dollar Tree. Esta é uma guirlanda de palha de 18 polegadas e comprei colares havaianos artificiais na Dollar Tree. Vou usar esses alfinetes florais, é só prender. Achei que as cores estavam um pouco sem graça. Então eu comprei um pouco de tinta acrílica. Cada um dos seus flamingos vem com 2 dessas perninhas de arame, por assim dizer. Mas você vai conseguir cortá-las e você vai querer colocar uma boa quantidade de cola em toda a parte de baixo e empurrar o arame até o final dentro da sua guirlanda de gaveta. E eu só vou pegar esses aqui e colocá-los ao redor da base. Comprei a base de guirlanda de isopor de 16 polegadas no Walmart e depois achei pequenos guarda-chuvas de drink na Amazon. Como já vem presos, esses palitos afiados entram facilmente no isopor. Vamos começar com esse bloco de isopor plano. Eu só vou pegar uma faca de cozinha, e vamos cortar cada canto assim, e vamos fazer isso nos 4 cantos. Deve ser mais ou menos assim. Agora use um ramo de girassol e corte o topo de cada flor. Então, em vez de usar uma pistola de cola quente, tudo o que vamos fazer é mergulhar os caules na cola quente e vamos colocá-los bem próximos uns dos outros, porque no final não queremos ver muito do isopor. Então vamos apenas repetir esse processo várias e várias vezes. Essa é uma folha de palmeira bem grossa. Então vamos pegar isso e simplesmente encaixar aqui. Pegue um limpador de cachimbo, torça para fixar e faça um pequeno furo-guia com uma faca. Adicione um pouco de cola quente na ponta do seu limpador de cachimbo e então é só encaixar ele no lugar.
Eu tenho uma parte aqui na frente da minha casa e ela acaba sendo meio feia quando você vê da rua. Primeiro vou pegar o chamado 2x3 e colocá-lo ao lado. Quero marcar um pouco acima do painel elétrico que desejo cobrir. Em seguida vou pegar um esquadro e usá-lo para marcar uma linha reta na tábua. Essa é a ferramenta perfeita para esse trabalho. Depois posso usar uma serra tico-tico ou manual para cortar a tábua na linha. Para isso preciso de 2 tábuas do mesmo tamanho. Então vou usar um esquadro novamente, marcar uma linha e vou cortar reto em cima dela. Após nivelar e cortar as 2 tábuas, vou colocá-las em uma mesa. E eu preciso pegar uma ripa que cortei na largura certa e posicioná-la sobre as tábuas. Vou posicioná-las perfeitamente alinhadas à direita, bem na borda, e então vou usar alguns grampos para fixá-las no lugar. Os grampos vão segurar muito melhor do que pregos, porque eles agarram uma área maior na parte de cima. Vou começar de um lado, colocando os grampos, e depois vou para o outro lado, puxo bem firme e faço a mesma coisa, colocando os grampos ali também. Quero cortar ao redor do medidor para facilitar a leitura, então vou posicioná-lo ao lado do local onde ficará. Vou marcar as 4 linhas ao redor da grade. Depois levarei de volta à mesa, marcarei as linhas e cortarei com a serra tico-tico. Um corte simples ao redor de toda a lateral vai fazer com que o medidor passe por ali. Cometi um erro. Era para ter pintado a tábua antes do ripado, mas esqueci. Vou aplicar uma boa camada de tinta, caprichar para não pingar e colocar no lugar. Enquanto essa tinta seca, agora vou pegar uma tábua de cedro para ripas de cerca e vou fazer uma caixinha com ela. São bonitas e organizadas. Posso juntá-las, pois tem 24 polegadas de largura. Como disse, vou construir uma caixa. Vou unir os 3 lados com pregos de acabamento e depois colocar peças nas extremidades. Eu provavelmente deveria ter usado um pouco de cola para madeira também para segurar tudo junto, mas era uma caixa pequena e ficou ótimo. Depois que eu montei tudo, vou colocar alguns parafusos nas laterais, perto da parte de baixo, e então vou fixar a peça ali e também parafusar pela parte de trás. Agora preciso prender isso na lateral do prédio com só 2 parafusos pequenos. Vou colocar um pouco de terra ali porque preciso colocar um vaso. Agora, esse lado da casa fica muito quente. Qualquer coisa que eu plantar provavelmente vai morrer, então vou usar algumas plantas artificiais, colocá-las ali e passei algumas trepadeiras por cima. O que isso faz é transformar em uma peça lateral bonita que cobre o painel do medidor. Mas, como você pode ver, eu cortei o lado ali para permitir que o medidor seja lido sempre que precisar. Acho que ficou ótimo e incrível. Espero que isso tenha inspirado você a criar sua solução para valorizar a fachada. A privacidade aqui é prejudicada por causa desta janela. Então, para começar meu projeto, vou medir a janela e depois vou limpá-la completamente. Então, peguei as medidas que usei na minha janela e cortei para ajustar ao tamanho certo. Para aplicar o adesivo de janela, coloque gotas de detergente num borrifador e complete com água morna. Agite bem e em seguida você vai borrifar toda a janela com essa solução. Depois você vai pegar o adesivo de janela e colocar no vidro, e então, usando um rodo, vai alisar toda a água que ficou por baixo. Começaremos com um rolo de película para a janela. Vou cortar uma folha da película um pouco maior que o vidro. Agora vou esboçar um desenho a lápis e cortar cada peça devagar. Então borrife água na sua janela e pegue aquela primeira peça recortada. Depois, coloque-a delicadamente na janela, usando o rodo toda vez e pressionando bem. Só para cortar essas bordas aqui, você precisa garantir que qualquer excesso de água seja seco.
Eu usei essa espuma spray e preenchi isso aqui. Você precisa deixar secar por cerca de 36 horas, e então estará pronto para usar. Agora vamos aplicar 2 camadas de tinta spray laranja nessa cesta. Então agora o que vamos fazer é pegar e recortar o rosto de abóbora de Halloween em uma placa de espuma. Vamos prender isso na cesta e adicionar todas as flores lindas. Também tenho essas lindas abóboras de veludo. Dobre sua fita ao meio. Comece pela borda dobrada. Basta cortar em um ângulo. Você vai apertar, dar uma torcidinha e depois é só cortar, tá bom? Vamos voltar com a próxima fita. Fazendo a mesma coisa, deixando as alças mais ou menos do mesmo tamanho. E a última vai ser essa laranja. E a gente só vai colocar ela por cima. Encoste na sua ponta. E eu vou encaixar isso no arranjo. Primeiro, prepare as abóboras. Eu pintei todas com spray branco básico. Eu borrifei levemente as abóboras com uma tinta spray verde, meio que como um excesso de spray. Quando estiverem totalmente secas, podemos recolocar os cabinhos das abóboras. Usei uma agulha de tapeçaria para perfurar a bola e criar um pequeno túnel. E então eu empurro o arame floral até o outro lado com a ponta dobrada. Então, do outro lado, há 2 fios. Basta pegar cada um desses fiozinhos, dobrar ao redor da borda da abóbora e simplesmente enfiar na lateral da bola. Agora começa a parte divertida. Vamos colar as abóboras na bola de isopor. Depois que as abóboras e as suculentas estiverem coladas na bola, você vai perceber que ainda restam alguns cantinhos e frestas. Então, preencha esses espaços com musgo. Por fim, amarre uma fita no laço de arame feito antes. Pegue os 2 primeiros bambolês e encaixe um no outro. Pegue uma abraçadeira plástica e use-a para unir as 2 partes de cima dos bambolês. Junte as 2 assim. Use a tesoura e corte o excesso das abraçadeiras. Vire e repita do outro lado. Agora é hora de colocar o terceiro, mas coloque ele por dentro e junte tudo. Vamos levar isso para fora e pintar. Certifique-se de usar tinta adequada para plástico. Vamos usar essas luzes de fada laranja. Achei fácil na Amazon e elas vêm com controle remoto. Pode prender o compartimento de pilhas na parte de baixo com uma abraçadeira. Assim ele vai dar um pouco de peso na base quando você estiver segurando. Pode pegar as luzes de fada e começar a enrolar. São 10 metros disso aqui, então tem bastante para usar. Agora peguei um fio de 16 gauge, use esse fio e vamos fazer o caule. Já fiz furos com a furadeira, passei o fio e enrolei ao redor, garanta ter fio suficiente. O último passo foram algumas luzinhas de fada pequenas. Elas têm apenas cerca de 1 metro de comprimento. Prenda o controle embaixo com uma abraçadeira e enrole ao redor. Prenda sua abóbora com arame ou estaca de barraca. Compre pequenas abóboras brancas e 2 cestos suspensos na loja de variedades próxima. Vire um cesto de cabeça para baixo e una os 2 com uma abraçadeira plástica no centro. Pegue um cordão de eucalipto e enrole a ponta de arame em uma das hastes do globo de arame. Enrole o cordão devagar, movendo as folhas pelos espaços enquanto faz isso. Torça, mova e arrume as folhas para que fiquem voltadas para fora. Pegue algumas luzes de fada operadas por bateria e encaixe o compartimento de baterias na parte inferior do globo. Comece a enrolar as luzes de fada sobre e ao redor da metade inferior do globo de cesta. Enrole por cima. Depois, preencha o centro do globo com guirlanda usando bastante musgo espanhol. Lembra daquelas abóboras brancas da loja de $1? Dê uma leve camada de tinta spray nelas. Coloque-as dentro do globo de cesta e acomode-as no musgo espanhol. Pendure o novo globo de abóbora na varanda ou em um galho. Primeiro vou montar as lanternas, pois são muito fáceis de montar. E então vou pegar algumas tintas de laranja em tons diferentes e simplesmente pintar as lanternas. Enquanto essas abóboras estão secando, vamos fazer algumas folhas. Para adicionar um cabinho, eu só estou colando um limpador de cachimbo verde para fazer o cabinho. Pegue um pouco de jornal, depois enrole e prenda com uma fita washi. Depois eu só vou adicionar um pouco de tinta marrom e deixar secar. Agora que tudo está seco, vamos montar essa abóbora. Agora, vamos adicionar luz. Essas lanternas já vêm com luzes e tem função liga-desliga. Vou usar bastante cola quente na parte de baixo e fixar o caule ao redor do gancho no topo da abóbora.
Vamos transformar essas cestas de Vime básicas. Primeiro de tudo, você passa a vaselina ao redor da cesta onde você não quer que a tinta branca fixe. Depois que estiver completamente seco, passe um pano úmido e assim a tinta deve sair onde a vaselina foi aplicada. Passe o barbante na base da cesta e amarre um nó. Fiz isso em 3 pontos, formando um triângulo. Pinte sua cesta com spray verde musgo. Depois que a cesta estiver completamente seca, pegue uma lata de adesivo spray transparente e borrife uma pequena seção na lateral da cesta. Pegue pedaços de musgo verde e pressione-os no lado pegajoso da cesta. Continue pressionando o musgo na área borrifada da cesta. Continue até cobrir a base da cesta. Você também vai querer borrifar o aro da cesta com adesivo transparente e pressionar o musgo na borda do aro da cesta. Pegue uma bandeja de água plástica transparente e pressione-a no fundo da cesta para que fique protegida. Comece a colocar as plantas individuais na cesta coberta de musgo. Vá ao brechó local buscar uma cesta de Vime ou rattan. Use um pincel com tinta branca para passar levemente na cesta e criar um efeito envelhecido. Pegue um pedaço mais longo de corda de juta e separe a trama no fundo ou corte-a para passar a corda por dentro. Dê um nó na parte interna da cesta. Compre luzes puck operadas por bateria com controle remoto na Amazon. 2 tiras de fita gorila e coloque a luz puck na parte interna do fundo da cesta. Pegue 2 caixas de lenço de papel trançadas e algumas luzes puck redondas com controle remoto. Cole a parte inferior da luz puck centralizada sobre o buraco na caixa de lenço de papel. Aplique cola quente em volta da parte superior de uma das caixas de lenço de papel. Vire a outra caixa de lenço de papel e colhe-a em cima da caixa onde aplicou cola. Instale seu novo arandela na parede. Pegue um carrinho para plantas que tenha rodas giratórias e travas nessas rodas. Pegue uma cesta com o fundo maior do que o carrinho para plantas. Usando abraçadeiras de nylon, prenda o carrinho ao fundo da cesta nos pontos de interseção do suporte do carrinho. Após fixar, corte o excesso das abraçadeiras com tesoura. Veja como transformo esta cesta em uma decoração moderna. Desenhei o fundo da cesta na madeira compensada de 6 mm e cortei com serra tico-tico. Lixei as bordas e os 2 lados. Cortei uma cavilha de 1 polegada em pedaços de 33 cm cada ponta em ângulo de 15 graus com a serra de esquadria. Fixei as pernas no círculo de compensado, espaçadas igualmente e a cerca de 5 cm da borda. Removi o detalhe de macramê da cesta e usei cola quente para fixar a cesta na base de madeira. Coloquei uma planta dentro. Pegue uma caixa de papelão vazia e dobre as abas para dentro. Use corda de juta para colar e envolver toda a parte externa da caixa. Use uma toalha decorativa, lençol, fronha ou toalha de mesa pequena para forrar o interior da caixa. Primeiro, tenha essa tinta acrílica folk art para artesanato. Estou usando um pincel seco, mas vou pegar meu pincel e vamos apenas trabalhar para cobrir a cesta. Então, temos o cinza. Agora vamos usar o tom Honeycomb da Folk Art. Vou apenas pegar minha paleta. Então, vamos dar alguns minutos para isso secar e depois vamos pegar uma fita divertida no estilo fazenda para prender na nossa cesta. Da próxima vez que você for a um brechó, pegue algumas cestas de Vime baratas. Molhe o pincel na tinta e dê batidinhas. Pegue o pincel e aplique levemente a tinta na cesta, seguindo a direção principal da trama do Vime. Esse acabamento da cesta fica fantástico decorado com flores ou plantas verdes. Pegue uma cesta de Vime com acabamento claro. Pinte a cesta com spray em camadas leves usando uma cor bronze envelhecido. Deixe a cesta secar completamente. Pinte em camadas leves. Você perceberá que a tinta seca rápido entre as camadas, pois se usa pouca tinta. Comprei essas cestas no meu brechó local. Vamos começar pintando elas com spray. Vou aplicar adesivo spray, mas segure o stencil para não sair do lugar. Vou adicionar um pouco mais para dar um pouco mais de brilho. Vou usar as mesmas cores que usei no meu flor de lis. Continuarei usando essa tinta metálica nas bordas para dar ao tecido um aspecto mais envelhecido.
Pegue este adesivo spray que vou usar para aplicar o tecido do lado de fora e borrife aqui. Achei esta cesta por alguns dólares e vou usar a broca redonda para colocar a luminária. Só preciso passar o fio pelo buraco. Agora que já cortei minhas peças, preciso unir as duas e usar uma fita de fusão, depois pressionar com o ferro quente e posso passar o fio bem pelo meio. Quando for ao Walmart, não esqueça os espetos. Tenho 2 aros e começarei pelo menor. Vou passar um pouco de cola quente ao redor do aro, assim, e encaixar meus espetos ali. Depois é só cortar o excesso dos espetos desse jeito. Vou continuar fazendo isso agora, colocando um pouco de cola e adicionando alguns espetos de cada vez. Então, para formar as laterais, quero usar esses espetos mais longos. Só preciso cortar essas pontinhas na parte de baixo. E eu só vou colocar um pouquinho de cola neles. Agora vou fixá-los na base. Vou começar a adicionar o restante dos meus espetos aqui ao longo. Vou usar isso para contornar a parte de cima da cesta e depois também vou passar por dentro da cesta. E também vou fazer o mesmo ao redor da parte de baixo, colocar algumas alças em cada lado da cesta. Você pega a sua corda e o que você deve fazer é colocar um pouco de cola quente na corda e então começar a enrolá-la sobre si mesma. Agora, o que você deve fazer é continuar enrolando. Vou usar isso como uma espécie de guia. Então vamos continuar enrolando, colando com cola quente. Agora, com a base pronta, comece a colar pelo fundo e enrole ao redor da garrafa. Toda vez que você colar, gire a garrafa antes que a cola seque para não grudar. Você deve tirar a garrafa e cortar a corda. Eu corto a minha em ângulo para colar melhor. Pegando a corda extra que sobrou, faça 2 linhas de cola quente. Comece com uma e coloque outra linha de cola quente. Deixe um pouco em cima para parecer uma alça e depois cortamos isso. E aí tudo que eu fiz foi colar as pontas e só cortar em um ângulo assim para criar o outro lado. É isso para a nossa cesta. Como você pode ver, eu fiz mais uma cesta. Então agora queremos pegar as 2 cestas e prender no galho. Eu cortei um pedaço de barbante de algodão e então apenas dobrei ao meio. Quero passar por baixo e puxar isso por dentro. E então você vai querer fazer a mesma coisa de novo. E tudo o que queremos fazer é amarrar isso direto na cesta. Peguei algumas flores que eu tinha da Dollar Tree e aí você só precisa colocá-las assim. Vamos iniciar o projeto usando essas cercas plásticas de jardim que comprei na Dollar Tree. Vou começar cortando a parte de baixo disso aqui. Então vou sobrepor e vou prender essas 2 peças juntas. Vou usar arame floral. Agora, o que vamos fazer é basicamente conectar essas partes no mesmo lugar. Pegue a peça redonda e coloque por cima. Corte aqui. Coloque isso por cima e vamos trabalhar em prender essa peça de cima à peça de baixo. Corte o excesso aqui. Certo, para o próximo passo vamos pegar nossa 4ª peça de cerca. Vou cortar no meio primeiro, depois vamos cortar os espinhos e vamos cortar reto. Para essa peça, corte essa parte de cima. Nós só vamos colocar uma em cima da outra e vamos apenas fixá-las no lugar. Agora isso está fixado. Vamos prender essa peça. Vamos aplicar uma camada de Rust-Oleum Chalk Linen White. Certo, agora deixamos a tinta secar. Vou adicionar um pouco de barbante. Vamos começar pegando o nosso copo de papel e você vai colocar uma linha de cola quente bem ao redor do fundo, cobrindo aquela borda inferior do copo. Depois, vou enrolar o barbante até a próxima camada e queremos fazer a mesma coisa. E eu quero pegar uma tesoura e fazer 7 cortes no meu copo, de cima até a linha do barbante. Depois de cortar, quero adicionar outra camada de barbante no fundo, fixando com um pouco de cola. E agora eu quero pegar as minhas tiras e dobrá-las para baixo. E agora que já abri meu copo de papel, vamos começar a trançar o nosso barbante. Você vai querer continuar passando um por cima, um por trás? Basta continuar passando ao redor, mantendo as abas abaixadas por enquanto. Depois, vou cortá-las de novo. E isso só vai facilitar para continuar trabalhando. Eu só estou colocando um pinguinho bem ali e vou colocar o meu barbante bem nessa cola e tentar cortar esses pedaços o mais rente possível à linha do barbante. Se quisermos colocar algumas camadas do barbante só ao redor para finalizar essa borda e cobrir a parte de cima, pode colocar outra fileira por dentro.
Se tiver alguma área que você acha que não cobriu, passe mais um pedaço de barbante ali. Agora queremos fazer uma alça para a nossa cesta. Então, vou pegar um pedaço de arame e quero cobrir esse pedaço de arame com o meu barbante também. E queremos colocar isso na nossa cesta. Pegue pés de mesa de madeira em formato de botão. Pegue um dos pés de madeira e use um alicate para desparafusar o parafuso. Pegue um segundo pé de botão e parafuse-o no buraco vazio do primeiro pé. Pegue o terceiro pé de botão e remova o parafuso dele também. Com uma broca pá, eu usei uma broca de 7/8 de polegada e fiz um furo de cerca de 3/4 a 1 polegada de profundidade. Com um grande furo feito no topo, cole o terceiro pé de botão em cima dos outros 2 pés de botão empilhados. Tinja seu novo castiçal aplicando o verniz para a madeira com um pincel e depois removendo o excesso de verniz com um pano. Coloque uma vela fina no castiçal e aproveite o brilho acolhedor da sua nova decoração com castiçal. Pegue um único pé de mesa de madeira robusto. Enquanto isso, pegue também um disco de madeira de 30 centímetros, retire o parafuso da base do pé de madeira com um alicate. Corte uma camiseta branca velha de algodão em pequenos pedaços. Em seguida, levante o disco de madeira e o pé da mesa, deixando-os suspensos. Molhe um pano branco na tinta para a madeira e passe no topo do disco. Aplique seguindo o sentido dos veios da madeira para garantir uma camada uniforme. Retire o excesso com um pano. Como o pé tem mais detalhes, talvez seja necessário passar verniz nos cantos e reentrâncias da madeira. Depois de seco, vire o pé da mesa de cabeça para baixo e cole no centro do disco de madeira. Isso significa que você está fixando a extremidade mais estreita do pé da mesa no centro do disco de madeira. Use velas e folhagens para criar um ambiente aconchegante em casa. Quando for a uma loja de departamento ou de $1, R$1,00, compre flores artificiais coloridas, frascos de cola transparente, Elmer's, pedrinhas de vidro e um vaso de vidro. Despeje a cola transparente Elmer's no espaço de vidro. Em seguida, coloque as pedrinhas transparentes na cola transparente para que fiquem distribuídas uniformemente pela cola. Pegue seus caules florais e arrume-os no vaso cheio de cola, como se ele estivesse cheio de água. Vai levar um tempo, mas a cola vai secar eventualmente e você terá um lindo arranjo floral para usar em qualquer época do ano. Compre discos de isopor na loja de variedades. Enquanto estiver lá, pegue galhos de folhagem artificial e um vaso plástico. Se quiser mudar a cor do vaso, pinte-o com spray na cor que preferir. Em seguida, pegue os discos de isopor e comece a colá-los um de cada vez no fundo do vaso pintado. Empilhe os discos enquanto cola. Corte separadamente os caules do arranjo de folhagem artificial. Em seguida, espete os diferentes caules na torre de isopor dentro do vaso. Abra os caules em leque para preencher o vaso. Para finalizar, adicione musgo espanhol nos caules. Não se esqueça de colocar um pouco nos espaços internos entre os caules. Agora você pode ter plantas de interior em casa sem se preocupar com a luz. Na próxima ida ao Walmart, pegue uma tigela plástica grande de macarrão ou de cereal. Vire a tigela grande de cabeça para baixo e passe um anel de cola adesiva transparente ao redor do fundo. Coloque o fundo da tigela de cereal em cima da cola para fixar as duas tigelas juntas. Se quiser, cole uma corda decorativa com cola quente ao redor do centro onde as tigelas se unem. Vire as tigelas de cabeça para baixo, deixando a maior por cima. Encha essa tigela com água e coloque algumas velas flutuantes. Acenda as velas e aproveite uma linda decoração com velas na sua mesa de centro a qualquer hora do dia ou da noite. Compre uma lixeira de fundo plano em loja de departamento. Pinte com spray da cor que você quiser, mas preto é sempre uma boa escolha. Não se preocupe em pintar o interior da lixeira, pois não vai aparecer. 2 demãos de tinta spray devem ser suficientes para cobrir. Vire a lixeira pintada de cabeça para baixo e cole um susplá de melamina no fundo da lixeira com o prato voltado para cima. Depois de fixar, aplique cola adesiva transparente ao redor do susplat. Centralize um jogo americano de palha em cima do susplat e pressione para colá-lo no prato.
Você criou uma charmosa mesinha lateral, que pode ser facilmente movida para qualquer lugar da sua casa. Espero que isso tenha te inspirado a pegar alguns materiais baratos de uma loja de departamento ou de uma loja de R$ 1,99 e criar uma decoração divertida para a casa que você pode exibir em qualquer lugar do seu lar. Há várias formas de decorar sua casa com itens que já possui. Você sabia que o seu porta-escovas de dente pode ser uma ótima peça de decoração para a casa? Corte caules de flores artificiais e coloque-os nas aberturas do porta-escovas. Combine 3 flores ou caules diferentes para montar um belo arranjo para estante ou mesa. Cestos trançados hoje vão além de guardar objetos. Martele um pequeno prego na parede e pendure o cesto número 1, número 2 e número 3 na disposição que você preferir. Isso é perfeito para guardar itens essenciais do banheiro ao seu alcance. Pegue 2 caixas de lenço de papel trançadas e algumas luzes redondas com controle remoto. Cole a parte inferior da luz redonda centralizada sobre o buraco da caixa de lenço de papel. Faça o mesmo com a segunda caixa de lenço de papel também. Garanta que a cola seque e as luzes redondas fiquem bem presas às caixas. Aplique cola quente na borda superior de uma caixa de lenço de papel. Em seguida, vire a outra caixa de lenço de papel de cabeça para baixo e cole-a na parte de cima da outra caixa onde você passou a cola. Pregue um prego na parede, pendure seu novo arandela na parede e acenda as luzes com o controle remoto. Arandela de parede instantânea. Da próxima vez que você for à loja de R$1, pegue alguns susplats e uma taça de margarita. Pinte os susplats com spray na cor que preferir. Precisei de 3 demãos de tinta spray para cobrir totalmente os susplats de melamina no meu azul marinho favorito. Voltei à loja de descontos e peguei alguns pratos de melamina na seção de itens para a área externa. Eles são um pouco menores do que os susplats. Pintei os pratos com spray da mesma cor dos susplats e deixei secar. Em seguida, corte os fios de contas para que você tenha contas soltas individuais. Pegue um dos susplats e, com uma pistola de cola quente, cole 4 contas igualmente espaçadas no centro do prato. Aplique cola quente nas contas de madeira e pressione o fundo do segundo susplat por cima. Inicialmente, peguei cada uma das contas de madeira e, com um pouco de cola quente, colei-as lado a lado em um leve ângulo na fenda entre os 2 susplats, criando uma faixa de contas ao redor dos 2 susplats. Foi um bom começo, mas achei um jeito mais fácil, menos bagunçado e com menos risco de queimar os dedos com cola quente. Minha solução: um palito de picolé. Isso demora um pouco mais, mas facilita muito alinhar e colar as miçangas. Lembra daquela taça de margarita? Aplique um anel de cola quente no fundo da taça e próximo à borda. Pressione a taça no centro dos susplats com miçangas até que fique firme. Em seguida, aplique uma faixa fina de cola quente na borda da taça. Pegue os pratos menores com miçangas e pressione-os no centro da taça. Decore sua nova bandeja de andares com miçangas, plantas naturais ou artificiais, porta-copos, pequenos potes, flores ou outros itens decorativos de sua preferência. Espero que isso te inspire a criar sua própria bandeja de andares com miçangas, usando pratos simples e uma taça de margarita. Pegue uma haste de madeira com um 1/8 polegada de diâmetro e um conjunto de 2 pináculos de madeira. Faça um furo centralizado de cerca de 1 polegada de profundidade na ponta de cada haste de madeira. Pinte com spray a haste de madeira e os 2 pináculos na cor que preferir. Funciona melhor aplicando várias camadas leves de spray para cobertura uniforme. Após secar, parafuse os pináculos nas extremidades da haste para fixá-los. Agora pegue alguns ganchos em J. Use 2 chaves inglesas para alargar levemente a abertura do gancho em J. Pegue os ganchos em J e parafuse-os na parede acima de uma janela usando uma furadeira. Talvez seja necessário usar uma chave de fenda para fixá-los na parede. Para dar ao seu quarto uma sensação de maior altura, coloque os ganchos mais próximos do teto do que da janela. Com um dos ponteiros removido da haste, passe 2 painéis de cortina pela haste e depois parafuse o ponteiro de volta. Pendure a haste e os painéis de cortina nos ganchos em J na parede.
Dependendo do tamanho da sua janela, talvez você precise pendurar uma ou duas abas da cortina na borda externa dos ganchos em J para que a cortina fique uniforme na parte superior da haste. Agora você tem uma haste clássica para cortinas, gastando apenas alguns dólares e investindo pouquíssimo tempo.